É uma exceção. Você não vai achar. Então, qual o problema dessa história aí que tá viralizada? Todos esses dias aí, né, que eu postei lá a agenda, muita gente pediu e falou assim, Luan, não esquece de perguntar, então já não vou esquecer de perguntar. Tem um pastor, que o pessoal tá chamando Pastor Mirim, ele viralizou Ih, meu Deus, eu já no fui falar lá Brasil. no outro podcast, Ah, já tá viralizado o corte já dele. tá viralizado? Já. O Pastor Mirim, ele fala muitas coisas ali, né, entrega, diz que é profeta, falou que se você tem Cristo, Jesus como seu pastor, tá amarrado. Nossa. E ele foi em outro podcast, ele Não, mas, confirmou o que ele falou. aquela fala do tá amarrado é que ele tá falando Hum, de quem não tem pastor natural, só Sim. tem pastor espiritual. Hum. Ah, eu não tenho pastor de igreja, meu pastor é só Jesus. E era sobre isso que ele estava falando, pelo Isso. menos foi o que eu entendi. Não, foi isso E mesmo. o que ele estava falando, ele estava querendo honrar a liderança dele. Ele estava dizendo, olha, tá amarrado não ter um pastor na terra, ter Mas só Jesus no céu. Porque a Bíblia diz que se eu não amo meu irmão que eu vejo, dificilmente eu vou amar Deus que eu não vejo. Da mesma forma eu aplico. Se eu não tenho alguém para prestar contas, um líder espiritual, alguém que me discipule, que eu possa realmente ouvir uma orientação e ser corrigida, como é que eu vou dizer que eu sou corrigida por Deus se eu não tenho alguém que eu presto conta? Mas a palavra da Bíblia não é o suficiente? Às vezes sim, às vezes não. Dependendo da história da pessoa, Muitas vezes não. Tem gente que veio de um lar onde o pai e a mãe eram loucos, não tinha amor, não tinha carinho, não tinha disciplina, não tinha nada, era uma zona federal. A pessoa não sabe nada, não sabe viver, Sim. precisa. Eu cheguei na igreja, eu vim de um lar que eu era muito amada, mas eu não tinha vários valores conservadores. Eu vim de uma família que era super diferente, alternativa. Eu fui aprender como é que eu tinha que me portar em certas coisas dentro da igreja. Porque eu não tive certos ensinamentos, porque era tudo liberado. Era tudo liberado na minha casa. Entendeu? Então, isso pode, isso não pode, isso é legal, isso não é, fui aprender na igreja. Primeira vez que eu fui entender que se eu fosse começar a namorar um cara e eu não era pra eu ir e o cara sair se agarrando, foi na igreja. Nunca ninguém tinha me ensinado isso na minha casa. Ninguém tinha falado, ó. Na minha casa, ninguém me ensinou isso. Entendeu? E pastora, você acha Na que minha casa era assim, foi bom, foi legal a sua Então tá bom. primeira vez? Era Nossa. isso que Nossa, bem liberal. É liberal, é outra Mas a cabeça. senhora acredita em profetas, assim, igual esse que se auto-intitula? Eu acho legal porque tem muitos títulos é que um são... outro assunto aí é outro assunto. Eu acho que as pessoas, elas estão tendo um problema muito sério em relação a esse assunto desse rapazinho. Muito. Eu acho que as pessoas, elas estão se desviando do assunto e se atendo às coisas que o menino fala. Vamos lá. Altar, posição de liderança, não foi feito nem para criança, nem para adolescente. É errado colocar criança ou adolescente no altar. É errado. Está errado aquele jovem estar ministrando ali na posição que ele está. Está errado. Primeiro que você vê nitidamente que aquele jeito dele foi totalmente adquirido, construído através de o quê? Ele aprendeu, ele desenvolveu, ele fez uma associação, ele absorveu esse jeito. Ele não é assim, nenhuma criança da idade dele tem esse jeito. É totalmente antinatural o jeito que ele fala. Parece um adulto falando, imposta a voz, coloca de um jeito bem com autoridade. Aquilo ali é nitidamente uma caricatura imitando, uma coisa caricata imitando alguém que ele admira muito, algum pastor, ou mais de um pastor, figuras de autoridade bíblicas da igreja dele, né? Bíblicas não, perdão. Figuras de autoridade eclesiásticas. Sim. Que ele admira, que ele olha e que ele fala, desde criança, provavelmente, desde os 3, 4, 5 anos, admira, brinca de fazer cultinho em casa. Faz até a voz, né? Faz a voz. Aquela reação ali dele, aquilo ali, é nitidamente uma coisa que não é natural. Você não vê um adolescente de 14 anos falando assim normalmente. E você vê que ele dá umas olhadinhas pra câmera, né? Ele tá falando assim, aí ele dá tipo uma bisoiadinha na câmera e continua. E ele não teve nem tempo pra ter experiência, pra compreender. Você sabe aquela série que toca aquela música Pingo Bim, Pingo Bingo Bim, Pingo Bim? Você já viu essa série? Que é uma série chamada The Office. Sim. Você lembra dessa trilha da The Office? Pingo Bim, Pingo Bim. Você já viu essa trilha que toca? Então, sabe,
Tem até um Instagram que faz uns memes, que é Que é todo vamos dia o The embora, Office e aí já diferente. entra a vinheta, pingo, bim. Todo dia o The Office diferente. Entendeu? Ou aquela outra que entra aquela música com aqueles créditos. Sim, sim. Eu acho assim, adolescente, criança não pode estar no altar. Quem está colocando esse rapaz no altar é irresponsável. Pingo, bim, bingo, bim, acabou! Não tem que se discutir. Por que vocês estão discutindo sobre esse assunto? Ah, porque tem igreja que está dando lugar. Muito. Essas igrejas estão completamente fora da casinha. Eles não entenderam nada, eles não sabem nada sobre o altar. Deixa eu te falar uma coisa, eu não entro numa igreja dessa. Eu nunca vou deixar um pastor impor a mão sobre a minha cabeça de uma igreja dessa. Ele está totalmente sem noção, ele não sabe nada. Ele está colocando uma criança, um adolescente no altar, ele é um irresponsável. Não se brinca com esse assunto. Agora, vamos abrir o porquê que esse assunto é complicado? Vamos abrir qual é a aula da escola dominical que ninguém está tendo? É a aula que está todo mundo perdendo para poder entrar nesse buraco aí? A aula de Mateus 7, 21, 22, 23, que é Jesus falando que ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Porque as pessoas se atêm ao ser usado. Nossa, ele foi usado. Ele é muito usado. Querido, até o diabo é usado, se Deus quiser. Tem a história de um cara que ele se converteu, que ele era bruxo, e que ele se converteu porque ele foi fazer um trabalho para tirar o marido de uma mulher e a mulher era crente. Na hora que ele foi fazer o trabalho de magia negra, não sei o quê, invocar o diabo apareceu para ele e falou para ele assim: o seu burro, eu não posso tocar nessa mulher, no marido dessa mulher, porque ela reza com o pé para trás, ela é crente. O cara que era bruxo falou: pois então tem um Deus mais poderoso que você, pois eu vou servir ele. Deu as costas pro diabo. Quem evangelizou ele? O diabo. Boa, essa é boa. Deus usa quem ele quiser. Eu já vi coisas absurdas acontecerem. Uma vez eu entrei dentro de um táxi. O cara não era cristão, era um taxista que me atendia sempre aqui em São Paulo. Ele não era cristão de igreja, não era. Ele ficou tomado do Espírito Santo no volante. Eu tinha orado em casa, pedido ao Senhor uma resposta. A hora que eu entrei: boa tarde, seu fulano. Boa tarde, Sara. Começamos a dirigir ele. Então, Sara, tal coisa. Cuidado com isso. O cara começou a falar. Deus falar pela boca do cara. Nossa. Daqui a pouco o cara volta ao normal. Deus usa quem ele quiser. Ser usado por Deus é ser o vaso de barro. O vaso de barro não tem valor. Quem tem valor é o azeite e o ouro que está dentro do vaso. Deus usa um vaso de barro para transportar azeite aqui do Brasil lá para a China, da China para o Japão, do Japão lá para a Austrália. Para onde Deus quiser, Deus transporta azeite. Nós somos apenas o vaso. O valor é Deus, não é a gente. Nós somos o vaso de barro nas mãos do oleiro. E aí as pessoas têm um monte de vaso se achando, entendeu? Os vasos tudo se achando. Os vasos tudo... E os pastores imaturos, que eu não sei onde foi que aprendeu, qual seminário que fez, que eles estão simplesmente achando que porque Deus usou uma criança, posso colocar uma criança no altar. Meu bem, se Deus usou a mula de Balaão, o profeta Balaão está montado em cima da mula. Deus enche a mula com o Espírito Santo, a mula abre a boca e começa a falar. Deus usa uma mula, não vai usar uma criança? Agora, ser usado por Deus não significa aprovação. Não é porque Deus usou a mula que a gente botou a mula no altar para botar a mula para falar. Simples assim. Toda a Bíblia você vai ver Samuel, que era o profeta Samuel, ele é levado criança para o templo para começar a ser ensinado, ser discipulado, ser treinado para profeta. Não tem Samuel ministrando no altar criança. Não há esse texto. Samuel é treinado criança. Deus fala com Samuel criança. Então, nós temos que ensinar nossas crianças, nossos adolescentes, a trancar no seu quarto, fechar a sua porta, como está escrito em Mateus 6,6, orando ao teu pai que vê tudo que está em secreto, desenvolver relacionamento no secreto, que foi o que aconteceu com Samuel quando ele era criança. Ele, no quarto dele, deitado, dormindo, ele começou a ouvir a voz de Deus. Samuel. Ele correu, achou que era o profeta que estava chamando ele, né, o superior dele, e falou com ele: você me chamou? Não te chamei não, meu filho. Vai dormir. Terceira vez, quando ele chega, o profeta-chefe dele fala assim: é o Senhor. Quando você ouvir agora a próxima vez, fala: Senhor, pode falar que o teu servo está ouvindo. Ou seja, ele ali no quarto dele estava tendo relacionamento, experiência com Deus. Esse é um ensino bíblico. O que estão fazendo? Destruindo o menino.
Estão botando o menino num pedestal, numa vaidade, isso vai subir a cabeça, esse menino vai se perder. Veja aí a história do J.A., que agora, parece que ele se operou, acho que cortou, fez aquela cirurgia, Nossa, né? meu Uma Deus. cirurgia super violenta, que você já viu essa cirurgia que transforma? Não, nunca vi. Abre o pênis inteiro, Ah, fatia, empurra pra dentro, pega a bolsa escrotal, costura, faz uma vagina, enfia lá Nossa. dentro. Não faz, né? É bom deixar claro. Não dá pra transformar um pênis em Faz vagina. um buraco, que é uma vagina, suposta vagina. Isso eu não É um entendo. negócio totalmente maluco, super agressivo. Satânico, Parece né? que ele fez essa Cirurgia de transição de sexo não existe. Exato. Tá? Não existe. É uma fantasia. É pra uma, pessoa isso não conseguir. dá pra você transitar de sexo. É. Mas até queria... Mas me dói muito ver. Nossa. Você vê a Priscila Alcântara também, Nossa, Jesus, né? demais. E são vários casos, pessoas que foram colocadas muito jovens no altar. Sim. Agora, não vamos esquecer, temos a Cassiane, que foi colocada muito jovem no altar, mas é uma Entre uma várias, né? exceção. E a Cassiane, eu conheço a Cassiane, ela é minha amiga, ela é uma mulher de Deus tremenda. A Cassiane, a mãe da Cassiane, é famosa a história. A mãe da Cassiane andava colada com a filha o tempo todo, fazia a agenda da filha. Era uma mulher de Discipulava. oração. Era uma mulher de oração. Gente, é uma família que, assim, é difícil uma pessoa dessa se desviar, porque você vai ver que essa pessoa, ela tá no azeite, ela tá ali crescendo na igreja, debaixo de um treinamento, debaixo de uma intensidade. É. Mas é uma exceção. É uma exceção. Você não vai achar. Então, qual o problema dessa história aí que está viralizada? Não se coloca criança e adolescente no altar. Ah, quem está dando palco para ele tá errado. Vai se arrepender. Pingo-bim, pingo-bim. Acabou, a musiquinha subiu. Não tem discussão. Não tem Todo dia o Delphi é diferente. Vamos discutir o que ele falou, o que ele não falou. É. Hello! E tanto assim, que até ele assume que ele não leu toda a Bíblia, né? Mesmo que tivesse lido, eu não teria nem tempo pra entender. Eu falo, tem coisas que eu levei É. anos pra entender. O cérebro dele tem informação, ele É. vai mudar de ideia muitas vezes.